estamos com esse projeto pela FAPESP e, junto com isso, a gente vai atuar também em pterígio. Sabe, tem lugares na Amazônia que 50% tem pterígio, 50%. E pterígio é uma cirurgia complicada para burro, né? Uhum. Opera, demora, o paciente não fica legal, incomoda o olho, ele assusta todo mundo, ninguém mais quer operar, tem recidiva. Como é que vai lidar com pterígio? Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, venho tentando humanizar a saúde, trazendo exemplos dentro da medicina, dentro da saúde para mim, que de alguma forma podem servir de exemplo para você também, sempre privando pelas cabeçadas dele, apesar de todos aqui virem mostrar seus títulos, suas vitórias, suas conquistas, e a gente já conseguiu perceber que nas falhas e nas quedas é que a gente consegue crescer, aprender, aprimorar e modelar de alguma forma. Hoje, chegando aí a nossa marca de 200 episódios, com uma super celebridade, estou aqui ansioso, inseguro, nervoso para fazer isso, Dr. Rubens Belfort Júnior, médico oftalmologista, professor sênior de oftalmologia da escola, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, autor de mais de 10 livros, 2 doutorados, fellow pelos Estados Unidos, pós-doc nos Estados Unidos, ex-presidente da Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina, SPDM. Estou aí hoje funcionário da SPDM, professor, quero ouvir sobre isso. Um dos maiores ícones da oftalmologia mundial, não brasileira, tá? Muito bem-vindo. Fala, doutor Rubens, tudo bem? Muito obrigado. Pô, se não é mentira, é muito exagero, né? Quem fica inseguro sou eu. É um prazer estar aqui com você e realmente é muito importante a gente entender a importância dessas novas maneiras de comunicação, né? Demais, professor. Isso daí vem trazendo e mudando o mercado de uma forma absurda. Nunca imaginei que ia chegar aqui e poder é, sugar o seu tempo, o que o senhor tem aí de mais valioso, e conseguir trazer e passar para muitos colegas tudo aí o que o senhor tem de bagagem. E queria começar com algo muito emblemático. Professor, eu estou com mais ou menos 20 anos aí de medicina, terminei a oftalmo no fundão terminei eu fiz o Rio, terminei em 2005, então 2006 o senhor teve uma grande participação na minha vida, que foi presidir o Congresso Mundial de Oftalmologia em São Paulo, que foi um negócio, foi o primeiro congresso de oftalmologia que eu fui, e fui naquele negócio que eu acho que eu nunca fui em outro daquele jeito. O que foi aquilo, professor? Como é que foi construir aquilo? Eu acho que eu também nunca fui a um congresso tão grande, tão complexo, né? Aquele congresso foi feito, sabe? Primeiro, você fala muito bem da importância da gente mostrar exemplos ou mostrar algumas vidas, né, para tentar entender o que pode ser aproveitado ou não. Isso é verdade, mas não pode se esquecer que a época era outra, os tempos eram outros, e o modelo que deu certo há 20 ou 10 anos atrás provavelmente não vai dar certo agora. Mas tem algumas ideias básicas, né? Aquele congresso foi baseado numa coisa muito importante que eu acho que norteia muito do que eu consegui fazer e eu continuo tratando de explicar. Chama parceria. Parceria quer dizer você se juntar entre pessoas e instituições. E a parceria é feita a partir de você ter uma identidade de propósitos e credibilidade, né? Aquele congresso foi baseado na credibilidade. Nós fizemos o congresso inteiro praticamente sem assinar nenhum contrato. Era tudo conversando. E o tesoureiro do congresso ficou um grande amigo meu, era um suíço. Que, claro, né, uma coisa feita no Brasil, na América Latina, pela primeira vez, assustava o suíço e todo mundo. Em resumo, eles achavam que eu ia ser roubado, pelo menos enganado. E o suíço o tempo inteiro queria que eu assinasse um contrato. Aí uma coisa até de para mostrar para ele como é que as coisas podiam ser diferentes, eu enrolei, acabou o congresso. Quando nós mandamos um cheque muito grande para ele, que o Conselho Internacional nunca tinha recebido, ele mandou uma mensagem para mim, me telefonou muito singelamente, dizendo, puxa, eu achei que eu ia ser roubado, você mandou todo o dinheiro, mandou até mais do que precisava. Eu falei, ok, você aprendeu uma lição, né? Então aquele congresso foi uma parceria.
a oftalmologia brasileira, na época muito bem representada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Associação Pan-Americana, Academia Americana, junto com o Conselho Internacional. Como você falou muito bem, nunca tinha sido feito um congresso assim fora do eixo cultural do hemisfério norte, nenhum na América Latina, e foi até hoje um dos maiores congressos de medicina feito no Brasil. Foi um enorme, enorme sucesso. A gente aprendeu muito, viu? Não, a gente tá falando de. Foram mais de 10 mil inscritos, né? Foram. Foram mais de 10 mil inscritos e até hoje o pessoal comenta, né? É uma maneira de mostrar que o Brasil realmente, sim, pode fazer coisas tão boas ou melhores que as outras, né? Não, aquilo ali foi impressionante. Tem que parabenizar aí imensamente. E aí, chegando aí no teu histórico, professor, eu estava vendo lá no site da clínica que vocês estão aí com mais de 100 anos aí de família Belfort na oftalmologia e mais de 120 anos na visão, né? Seu bisavô, né, já estava dando já trabalhava com a visão, né? Como é que funciona isso? O meu bisavô Belfort era maranhense e muito pobre, né? Como grande parte do pessoal naquela época vinha ao Rio de Janeiro, arrumou um lugar na escola de engenharia e começou a trabalhar na estrada de ferro. E a partir dali acabou em São Paulo, onde em 1900 e pouco era cientista já renomado, trabalhando em astronomia e terminou então lidando com lentes a vida inteira. Aí meu avô, quando entrou na faculdade de medicina, talvez por causa do estímulo do pai, né, trabalhando com lentes, resolveu ser oftalmologista. Então foi meu avô, meu pai, eu e agora meu filho. É uma feliz coincidência, né? Mas E me sabe, conte. a primeira coisa que as pessoas não entendem é que o fato de meu pai, meu avô, eu e meu filho termos sido oftalmologistas, não quer dizer que a gente tenha feito coisa igual. Eu lembro que no final da minha convivo com a minha mãe já com 90 anos, falou: puxa, quando você resolveu ser oftalmologia, foi o dia mais lindo da vida do teu pai. Nós nunca pensamos que você fosse destruir a clínica da família. Falei: como é que é? Que isso? Aí eu parei para pensar, eu nunca tinha pensado nisso, meu pai nunca me cobrou nada. Meu avô tinha uma clínica, ele brigou no Península do Brunet em 1930, veio para São Paulo, com o objetivo de fazer uma clínica enorme aqui em São Paulo. Ele trabalhou para isso, fez a clínica. Meu pai, mas meu avô era político, ia preso a toda hora, foi candidato a suplente de senador junto com o Portinari, aquela época que a esquerda era forte, amigo de Jorge Amado, Monteiro Lobato, o Oscar Niemeyer, etc. Né? Então, meu pai, não, meu pai nunca foi nada em política, mas continuou na clínica dele, um pouquinho na universidade. Quando eu me formei, meu pai tinha 19 oftalmologistas trabalhando na clínica dele. Quando ele morreu, era ele e eu. Quer dizer, eu realmente destruí a clínica da família, porque eu fui um oftalmologista completamente diferente do meu pai, diferente do meu avô, e meu filho é diferente de mim. Eu acho que o fato de você fazer a mesma profissão não quer dizer que você vai ser igual. Cada um faz diferente, né? E essa é uma mensagem para todo mundo já, porque uma geração não pode ser igual à outra. A pior coisa é o sujeito condenar os filhos aos seus próprios sonhos, né? Cada filho tem que ter um sonho completamente diferente. Teu filho pode fazer catarata, mas não vai fazer exatamente como você faz, ou desse jeito ou daquele. Então as pessoas têm que ter liberdade para criar e entender que é muito importante, não condene teus filhos aos teus sonhos. Mas aí você me deu um gancho espetacular que eu queria que a gente abordasse. Você entrou na escola, tá? Quando é que ano que você entra, professor? Eu entrei em 64, né? 65, 65 65. você começa. Então, era um momento em que a escola, e acredito eu muito, a oftalmologia da escola, não tinha nem pensar o renome que você conseguiu construir, obviamente que junto com seus pares, junto de equipe. Esse início foi muito motivado pelo teu pai estar lá? Ou como é que você vê aí, olhando para trás? Ok. Eu acho que meu pai.
Teve grandes méritos, mas talvez o mais importante foi manter aquilo que o Moacir Álvaro tinha começado, que é a internacionalização da nossa medicina. Através da Associação Pan-Americana de Oftalmologia, ele foi crescendo. Ele sempre dizia que as pessoas têm que aprender a atravessar a 23 de maio. 23 de maio é aquela avenida em São Paulo, quer dizer, tem que atravessar a 23 de maio. O mundo é muito grande. Ele já falava isso na década de 60. É um absurdo as pessoas não estarem mais nos Estados Unidos. Não. Ele dizia: a minha geração teve que aprender a falar inglês, a sua geração vai ter que escrever, teus netos vão ter que aprender a pensar em inglês. Tem que internacionalizar. Então, ele deu essa deixa muito importante. Ele criou oportunidade, não só para mim, para um número enorme da Escola Paulista de Medicina e outros lugares do Brasil, fazerem o curso de Porto Rico, que era um curso básico da Associação Pan-Americana, de 4 meses, curso de ciências básicas, e a partir daí arrumou conexões e estágios em todas as áreas: córnea, doenças externas, retina, glaucoma, estrabismo, neurooftalmologia, todos, inclusive eu. E realmente, naquela década de 70, tinha 3 serviços de oftalmologia em São Paulo e todo mundo concordava que a Escola Paulista era o pior. Tinha a USP, tinha o servidor e tinha a Escola Paulista. Nós tínhamos uma lâmpada de fenda e um oftalmoscópio. Mas a gente tinha uma coisa muito importante, que era garra para melhorar. E até hoje, essa é outra coisa importante, até hoje eu sinto que a grande força da Escola Paulista é nunca ter sido aberto apenas ao pessoal da casa. Essa história de prestigiar a prata da casa, você acaba prestigiando alumínio, né? A Escola Paulista, na década de 80, para você ter ideia, não só em oftalmologia, era criticada por alguns estabelecimentos, dizendo que a Escola Paulista tinha aberto as portas para o Nordeste. Aquilo que eles achavam que era crítica foi a grande força da escola. Nós comemoramos agora 90 anos da Escola Paulista de Medicina, junto à Academia Nacional de Medicina, e muitos dos melhores médicos do Brasil fizeram doutorado na escola, naquela época fechada, em outras instituições. Então, essa abertura é muito, muito importante para crescer. E, se você me perguntar, até hoje é assim: grande parte dos nossos residentes vem de universidades consideradas ruins, muitas vezes só porque são novas ou são privadas, não importa. Com frequência, os alunos de fora são melhores do que os alunos das faculdades tradicionais, rotuladas como as melhores. O ímpeto da pessoa, a garra que tem é fundamental. Nós temos um residente no Instituto da Visão, por exemplo, que agora, terminando a residência, já conseguiu um lugar em Stanford, onde ele vai ser pago para desenvolver um curso extremamente avançado. Bom, e ele veio falar comigo se eu podia liberar alguns meses antes da residência para não perder a oportunidade. Eu falei: claro, meu Deus do céu, eu te pago para você fazer isso, é isso que a gente precisa. A gente não pode ter uma residência que depende do residente e explora o residente para ganhar dinheiro ou para cumprir cota, entendeu? O programa de ensino tem cada vez mais ser flexível e dar liberdade para o indivíduo ir buscando seus próprios caminhos, né? Olha, tô aqui lembrando por alto aqui, ó. Paulo Shaw, Luciene, Bruno Fontes, muitos. Todo mundo fala a mesma coisa. Professor Rubens, Rubinho sempre falou: a vida é muito maior do que a Vila Clementino. Então vocês têm que abrir tua cabeça e sair disso daqui. A gente está numa zona de conforto hoje, mas tem muito mais coisa para a gente aprender. E eu acho que é exatamente o que o senhor está trazendo agora. E mais ainda, e aí eu trago isso pontualmente de Bruno. Bruno que falou muito bem. Eu acho que um dos grandes méritos que o Rubinho teve foi conseguir gerar lideranças dentro da escola e conseguir dar mérito, dar visibilidade para diversas pessoas e não deixar tudo ele como sendo uma grande estrela. Como foi isso? Como foi lidar com o ego? E qual é a satisfação de ver tantos grandes profissionais formados aí pela escola? Bom, o Bruno é um grande exemplo, né? O Bruno é um grande exemplo. Tem gente em vários estados que vieram, porque aí você cria, de repente, uma bola rolando. As pessoas vêm já entendendo o que está acontecendo e vêm contribuir. Acabam ensinando muito, acabam fazendo aquilo que continua até hoje, cada vez mais real. Eu aprendo mais do que eu ensino, né? Agora,
que eu trato de mostrar para as pessoas é que a gente aprende, às vezes, da maneira mais informal possível, né? Aquela história de aprender coisa, decorar, ter no livrinho, acabou, acabou. O pessoal fica discutindo inteligência artificial, já está aí. As pessoas é que não conseguem perceber ainda o que já deviam estar fazendo e sabendo. Então, inteligência artificial, por exemplo, está todo mundo se enganando. Quando eu entro no elevador, eu não quero saber qual é o algoritmo que faz o elevador funcionar, qual é a peça, o que que faz quando quebra. Eu preciso saber duas coisas. Algumas coisas. Primeiro, se ele está subindo ou descendo. Segundo, se eu quero subir ou descer. E terceiro, ainda, aonde eu aperto o botão. Daqui a pouco não vai nem precisar apertar o botão. Então, o pessoal fica fazendo curso de inteligência artificial, um montão de baboseira. Parece que quando surgiu o computador, todo mundo aprendendo como é que montava o computador ou não, programação. Aí descobre que aperta o botão, já pode ver o Netflix. Inteligência artificial é a mesma coisa. Na fase que nós estamos agora, o André Maia é o grande exemplo de inteligência artificial para mim. O André Maia, lá nós estamos organizando com a Denise de Freitas um curso, acho que vai ser fantástico, para ensinar a usar a inteligência artificial. Eu quero a inteligência artificial que eu fale para o gravador assim: fulano de tal tem retinopatia diabética, contração, vítreo macular no olho direito, a visão é tanto e tanto, a pressão é tanto, como ele tem tantos anos, ele tem catarata, escreva para o convênio tal uma carta explicando por que ele vai fazer essa cirurgia, o que precisa ser feito, quais são os códigos envolvidos, qual é o hospital que o convênio tal opera, e já estabeleça a data e hora. E o programa faz tudo. Isso é inteligência artificial para mim, entendeu? Não é algoritmo, coisa parecida. É claro, tem também na questão do diagnóstico, mas isso ainda está ajuda, mas não decide. Agora, a parte prática relacionada com isso é fundamental. Você pega um OCT, põe lá no programa, e o programa olha a imagem e te dá o diagnóstico. E se você colocar o OCT junto com a retinografia e a microperimetria, pô, ele dá o diagnóstico mais firmeza ainda, né? Essas são as coisas que têm que ser feitas. Não estou nem aí para saber quem programa, quem faz, quem constrói. É apertar o botão e ter o serviço. Essa é a inteligência artificial. Agora, vê, nesse esquema, que as pessoas estão gastando tanto tempo com residência prolongada, fellowship prolongada? Isso não vai durar muito, sabe? Eu sou totalmente contrário a esse sistema de residências cada vez mais longas. Só serve para a instituição ficar aproveitando a mão de obra do médico. 3 anos de residência, 2 anos de fellowship, são 5 anos, meu Deus do céu. Na minha cabeça, a residência tem que ser curta. Lá nós estamos com um programa no Estudo da Visão, que a gente tem muito mais liberdade nesse sentido. A gente é engessado, né, pelos Conselhos Federal de Medicina, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, um montão de engessamento. Mas, dentro do gesso, tentar ter a mais liberdade possível e dar oportunidade para o indivíduo logo ter a sua graduação, sua especialização, já aprendendo o que ele vai fazer nos próximos anos. Ele vai ter que voltar periodicamente para reciclar. Eu acho que isso é óbvio, né? As pessoas valem pelo que fazem, mais do que pelo que sabem, tá? Eu te dou uma experiência. Eu fui para Angola muitos anos atrás. Eu era o professor, dei aula, organizei o serviço, blá, blá, blá. Dava aula, sei lá, para 15 pessoas. Tinha 3 oftalmologistas cubanos lá ao mesmo tempo. Oftalmologistas, mas dava para perceber que o conhecimento deles não ia além da catarata. Você falava de glaucoma, você percebia que o menino já ficava meio assim, né? Polo posterior retina, acho que eles sabiam tanto quanto o joelho, né? Só que cada um deles operava 100 cataratas por dia. Pô, ele sabia muito pouco, mas fazia muito, entendeu? Então, é isso, é preparar o indivíduo para a necessidade da sociedade. Ele até acabava ganhando mais, né? Porque operando 100 cataratas por dia, por menos que ganhasse, ganhava mais do que um professor que ficava dando aula para residente. Então, a gente precisa preparar o médico residente, o profissional, para agir, para interagir e não ficar desperdiçando o tempo dele. São residências muito complexas, bonitas, como a gente tenta fazer, né? Ensina órbita, neuroftalmo, catarata, glaucoma, um monte de coisa. Ele termina a residência desesperado porque ele não sabe nada, precisa de uma fellowship naquilo que ele quer fazer.
é um enorme desperdício de recursos e de tempo das pessoas. Outra coisa fundamental, a gente tem que lidar cada vez mais com o sexo feminino. A mulher não pode continuar a ser penalizada, de repente perde a oportunidade de ter filho, porque ela está sujeita a um programa longo, e não faz muito sentido. Então, eu acredito que a residência devia ser curta, basicamente o indivíduo aprender aquele que ele precisa da especialidade e partir já para uma área onde ele vai ter mais condição de fazer o que a sociedade precisa. E os modelos também estão terminando, né? A gente precisa entender isso. Fernando Henrique Cardoso dizia, os políticos frequentemente demoram para perceber o que já está acontecendo. Estão acontecendo coisas que, olha, por exemplo, recentemente eu soube pela internet que existe uma lei, não sei qual é a validade disso, mas no Distrito Federal, onde os enfermeiros agora vão poder receitar e assinar receita. Sem dizer se isso é certo ou errado, é chocante, né? Bom, o mês passado eu fui para o Amazonas, onde numa pequena cidadezinha, numa unidade de saúde, eu soube que tinha um médico apenas, como sempre, mas agora tinha melhorado muito. Por quê? Porque a enfermeira também está dando consulta médica. Falei, como é que é? Não, o paciente chega, ele pode escolher ou consulta com o médico ou com a enfermeira. E daí? E daí, para o paciente, acaba a mesma coisa. Aliás, para o paciente é diferente, porque a enfermeira toda arrumadinha, com roupa de enfermeira, bordado o nome, e o médico de camiseta e tudo. Mas aí ele escolhe. Aí, em resumo, a enfermeira ou o médico examina e dá a receita e o paciente vai embora. De novo, eu não acho certo, mas isso é muito, sem as coisas ser certo ou errado, por que está acontecendo isso? Porque a população precisa ser vista, a população precisa de assistência médica, precisa de saúde. O médico não tem, lá não tem médico. Custa 40 mil reais por mês para a prefeitura, custa 80 mil reais um cirurgião por mês para a prefeitura, não tem dinheiro para isso. Então, são dilemas complicado, mas a sociedade acaba encontrando uma maneira. Daqui a pouco vai ter uma loucura dessa, um projeto de lei dizendo que enfermeiro pode agir como médico, né? Então precisa ter médico na ponta, a gente precisa entender isso. E também uma coisa na área da oftalmologia, quer dizer, a gente sabe, grande causa de cegueira no Brasil é catarata e falta de óculos. A gente precisa descobrir alguma maneira do médico oftalmologista ser capacitado para aumentar sua abrangência de serviço em relação a óculos. Eu acredito que técnico de nível médio devia existir em muito mais quantidade para ajudar o oftalmologista a exercer a atividade de maneira mais abrangente, com maior eficiência. Não é a optometria. A optometria, para mim, é o superado. A optometria foi um modelo de sucesso no século XIX para o século XX, onde você ficava 2 horas para fazer uma refração, lente para cima, lente para baixo e tal. Hoje, os aparelhos automáticos cada vez são mais eficientes. E optometrista, para mim, é você entrar numa profissão errada já. Coitado dos optometristas. Tem tanto médico por aí que é mais fácil para, daqui a pouco, contratar um médico do que pagar o que o optometrista iria cobrar. Então, não é por aí. Optometria é... Teu pensamento em relação à residência, professor? Todo mundo tem que fazer residência. Eu gravei um episódio com o Giovanni Cherry e ele estava falando isso, né? Ele estava reclamando da abertura indiscriminada de faculdade de medicina e aí um gargalo na questão de número de vagas de residência, que não existe. E aí você acaba conseguindo fazer uma reserva de mercado e um elitismo para poucos. Como é que é a tua visão para isso? Primeiro, nós já perdemos a guerra em relação a abrir ou não faculdade de medicina. Mesmo que não abrisse mais nenhuma, já perdemos a guerra. Um número enorme de médicos entrando no mercado a toda hora. E o sistema de residência, muita gente acredita também que está acabado. É a crônica da morte anunciada, né, do Garcia Marques. Está morto, mas o pessoal fica falando. Está acabado. Cada vez é mais difícil, é mais caro, é mais insatisfatório. Não há médicos em número suficiente para ensinar como professores e também não há condições das residências ensinarem mais e melhor. Eu acredito que mecanismos alternativos já começaram a existir e vai ser semelhante, por exemplo, a alguns países da Europa, onde o indivíduo se forma, ele fica trabalhando numa universidade, ou fica trabalhando num hospital, ele fica trabalhando, depois de X anos, ele pode fazer a prova de especialista. Se ele for aprovado, ele tem o título. Quer dizer, não vai ser mais esse sistema
de figurino, né? Que você entra no primeiro ano, fica lá 3 anos, já pega o seu diploma, vai em frente. Vai depender muito realmente da capacidade individual das pessoas. O mundo está cada vez diferente, aí precisa entender isso. Na Suíça, 3 meses atrás, eu gosto de uísque, estava tomando um uísque, aí comecei a conversar com o barman, era um garoto, comecei a conversar com ele, o que você faz? Estudo medicina. Ah, estuda medicina na Suíça? Não, estudo em Londres. Londres? Como você estuda medicina em Londres, está trabalhando aqui na Suíça? Trabalho de férias? Não, é que como eu fui bom aluno nos 2 anos, agora eu tenho 2 anos que eu posso fazer à distância. Então, na Inglaterra, o indivíduo tem 2 anos de medicina à distância. Puta loucura, né? Mas o sistema já está assim, a Inglaterra está com sistemas novos, extremamente doidos, mas talvez interessantes, que vão dar resultado. Existem uma série de mecanismos alternativos que já começaram a operar além dos clássicos. Isso é uma grande dificuldade, essa velocidade da transformação, né? E acho que esse teu ponto é muito bom, que é a questão da. Eu escuto muito o senhor falar, né, até da questão da ambliopia das pessoas, né? Não é nem da miopia, né? Não é de você ver alguma coisa, é você não querer ver o nada, né? Não, porque, claro, miopia, astigmatismo, hipermetropia, vocês cirurgiões de catarata já resolveram. Agora, a droga é que as pessoas não são. O pessoal diz, esse cara é míope. Não, o míope ainda chega de perto. O pessoal é amblíope, não tem cura. Verdade. E me conte outra coisa, que eu também estou aqui super interessado. Eu estava lendo aqui sua história e vi que a sua participação aí na Amazônia, no projeto Xingu, começou no teu terceiro ano de faculdade. Projeto que aí que teu pai que tava envolvido e mexido. Conta essa história pra gente aí, que isso é muito bacana. Na década de 50, meu pai precisava de um assunto para fazer livre docência e terminou com a hipótese de tentar mostrar que o índio e o não índio enxergavam igual. À época, acreditava que o índio enxergava melhor que o não índio. É claro que o índio enxergava melhor que o não índio no meio da mata para achar o macaco, mas se largasse o índio na praia de Ipanema para descobrir o sorveteiro, também não ia enxergar. Bom, eu sei que ele fez um trabalho, naquela época tinha indígenas em São Paulo, Pernambuco, Araguaia, Xingu, ele foi a todos esses. E, durante aquela fase da vida, ele passou a frequentar um indivíduo chamado Noel Núteus, que é nome de hospital aí no Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, Orlando Vilas Boas. Eles viviam na casa de meu pai. E eu vivia fascinado com aquela história de índio e tudo. Quando entrei na Escola Paulista, tinha um programa muito ativo no Xingu, eu passei aí. Faz mais de meio século isso. E eu achei fantástico, eu aprendo muito lá, sabe? A gente aprende muito, até hoje. E há 20 E qual anos. é a satisfação, professor, de ir para lá? E por que o senhor continua indo há tanto tempo? Olha, tem várias satisfações. Tem uma satisfação de dever cumprido, tem uma satisfação de se sentir bem pelo fato de outras pessoas em volta estarem mais felizes. E tem minhas sensações é o seguinte: eu aprendo muito lá. Aprendo muito. Nós, no Sudeste, somos muito pretensiosos. A gente vai para o Amazonas para ensinar, para ajudar. E esquece que a gente tem muito a aprender também com eles. A cultura deles tem muitos aspectos interessantes, sabe? Por exemplo, o índio Yanomami tem uma cultura interessante relacionada a como tratar os animais. E eles dizem assim: os animais falam, sim. Nós é que não aprendemos ainda a entender o que eles falam. E mais ainda, as plantas também se comunicam. E hoje você vê alguns trabalhos super interessantes em ciência, mostrando que as raízes de alguns vegetais podem trocar informações com as de outros vegetais e ter não uma comunicação verbal, mas ter uma comunicação metabólica entre uns e outros. E tratar os animais bem é uma coisa que faz parte da cultura deles, sabe? E eles dizem mais ainda: até recentemente, o branco achava que o índio e o preto não eram seres humanos. Demorou muitos anos até a Igreja Católica dizer: olha, o preto é gente, viu? E eles dizem, logo no futuro, vão fazer a mesma coisa. Olha, presta atenção, animal é gente, viu? Então, são valores da vida, são interessantes para a gente, né? E é tão fácil, às vezes, você ajudar as pessoas em lugar assim.
óculos para perto, é a grande falta de dia a dia. Você anda 4 horas de barco, 8 horas de barco, para ficar na fila não sei quanto tempo, para pegar uma receita e ir numa ótica, um preço altíssimo do óculos, e o sujeito volta, e de repente o óculos está errado. É, Mas como é que iria? Eu tô aqui com uma dúvida, uma ignorância aqui, uma dúvida burra. Ele não tem bolso. Onde é que bota o óculos para perto? pois é até irônico, né? E a camiseta não tem bolso. Quando a gente dava óculos, da óculos para o Xingu, principalmente, tinha esse problema. Aí tá bom, então põe a correntinha. Aí põe a correntinha, o óculos fica de pendurado aqui. Só que aí eles usam para botar coisa em cima do óculos, o óculos fica imundo, sujo. Aí joga o óculos fora. Nós temos um projeto agora, você vai gostar até de uma parte que é tua área, né, de catarata, financiado pela FAPESP em Barcelos. Nós estamos instituindo um polo lá. Desde que a gente começou esse projeto com o Jacó Cohen, o Walter Nozé, e agora o Lincoln de Freitas, muita gente boa, a gente acha que a alta tecnologia tem que ser levada lá, porque a tecnologia antiga não resolveu nada, nunca vai resolver. Então, há 20 anos atrás, nós dissemos faca e emulsificação, lente dobrável, ponto. Não, mas é loucura. É. Mais loucura ainda é operar o sujeito com extracapsular, tem um astigmatismo, alta porcentagem de cápsula posterior, todo mundo continua cego. Bom, deu resultado. A Alcon passou a nossa grande parceira, depois uma época também a Zeiss ajudou, a Johnson ajudou uma vez, mas a Alcon continua. Nós já operamos mais de 10 mil facas, tá? 10 mil facas. E vamos continuar assim. Agora em Barcelos, nós estamos com esse projeto pela FAPESP e, junto com isso, a gente vai atuar também em pterígio. Sabe, tem lugar na Amazônia que 50% tem pterígio, 50%. E pterígio é uma cirurgia complicada para burro, né? Uhum. Opera, demora, o paciente não fica legal, incomoda o olho, ele assusta todo mundo, ninguém mais quer operar, tem recidiva. Como é que vai lidar com pterígio? Bom, a gente vai tentar abordar isso lá. E a gente vai também, operando catarata, rever 3 meses depois e qual é o impacto que isso teve na saúde do indivíduo. Tem questionário de bem-estar que a gente está aplicando antes e depois da cirurgia. E aí vamos ver. E também vamos ver o óculos de perto. A gente fica muito feliz que distribui lá 1.000 óculos, né? Bom, mas será que a semana seguinte eles já jogaram metade fora, não deu certo? Então a gente vai fazer o segmento de todas essas ações para ver a utilidade delas, né? Outras coisas também. Nós estamos conseguindo Solix e câmara digital panorâmica de retina para realmente agora entender direito qual é o impacto do glaucoma naquela região. Tem que fazer gonioscopia. Vai fazer gonioscopia no meio do mato lá na Amazônia. Não, é verdade. Você faz gonioscopia, Não, você faz gonioscopia no primeiro com um paciente, tudo residente, pode. e residente inexperiente fazendo, né? Mesmo seja professor, você faz gonioscopia no primeiro olho, o paciente pode, não quer nunca mais fazer no outro olho. Ele prefere operar catarata que fazer gonioscopia. Então, o OCT de segmento anterior não é bom? Não é bom, mas é melhor do que nada. Junta isso biometria, estereofotografia de papila, OCT de nervo óptico, a paquimetria, tudo objetivo. Nós vamos ter condição de, em 2 anos, levantar uma série de informações interessantes. Quer ver uma Pera, outra coisa aqui? você está acelerando muito, professor. Mas onde é que bota esses aparelhos? Eu estou pensando aqui no meio do mato. É o quê? Tem uma estrutura? É no barco? Onde é que fica isso? Não. Aí volta um indivíduo chamado Jacó Cohen, que você devia entrevistar o Jacó Cohen, porque o Jacó Cohen é uma Já está sumidade, é um convidado, intelectual. Jacó. Hã? Já está convidado, Jacó, aqui publicamente. Jacó é oftalmologista, formado, ninguém é perfeito, é formado no Rio de Janeiro, professor titular da Federal do Amazonas, foi vice-reitor da universidade, é um abnegado, ele tem um barco maravilhoso, ele está convidado para ir no barco dele, chama Dona Luna, 12 pessoas dormem em ar-condicionado no barco dele, e ele doa material, gasolina e o tempo dele há 20 anos nesses projetos. Ele é o grande líder disso tudo. O Walter Nozé, eu, o Lincoln, a gente ajuda, mas ele é o coração disso. E ele conseguiu também o apoio da Marinha. Então, a Marinha do Brasil dá infraestrutura, dá segurança, dá todo o apoio que a gente precisa. Então, leva de barco o aparelho, traz de volta, deixa lá. A gente tem que se virar. Mas esse projeto vai ser muito interessante. Ninguém sabe, por exemplo, história natural do pterígio. A gente sabe que, de repente, aos 25 anos, o indivíduo tem um pterígio de 3 milímetros, 4 milímetros, tem que operar.
Mas como é que começou isso? Quando? Que idade? Será que antes de o pterígio realmente ter 2 milímetros, tem alguma coisa que poderia ser feito? E antes de ter 1 milímetro, todo pterígio evolui de pinguécula? A medicina não sabe isso. Você acredita? Uhum. Não tem trabalho mostrando isso. Então, nós vamos analisar isso tudo. Então, veja, as oportunidades da Amazônia são fantásticas, Vocês fantásticas. conseguem fazer follow-up com esses pacientes, pessoal? Eles voltam? Ainda não, mas agora nesse projeto que a FAPESP está financiando, a gente vai ter condição de fazer, porque nós identificamos Barcelos como um bom lugar para a gente fazer isso, entendeu? Tá. Desculpa, para Barcelos é um bom lugar para Nada, fazer relaxa. isso. Tem uma população boa e grande. Por exemplo, eu adoro comparar a herança do meu pai, né? Eu adoro comparar o indígena com o não indígena. O primeiro trabalho de oncocercose ocular no Brasil, nós publicamos, a fronteira de Yanomami com a Venezuela, em 1980. E naquela época a gente dizia, olha, precisa tomar cuidado, porque essa região no futuro vai ter muita gente, e talvez essa doença passe a ser muito importante. Bom, agora está cheio de Yanomami. 2 vezes por ano, os Yanomami saem da idade deles para ir para Barcelos. Sabe por quê? O barco da Caixa Econômica Federal passa por lá e cada um deles tem direito a um dinheiro qualquer lá, de algum programa. Então, em fevereiro, a gente vai ter a oportunidade de examinar centenas de Yanomami, fazer esses exames objetivos e trazer informação científica de coisas que no futuro ajudem essa gente. Pô, maravilhoso. Qual é a tua visão, professor? Eu não sei nem se o senhor participou, foi responsável por isso, na a questão dos mutirões aí de catarata que resolviam a vida de tanta gente e tanta gente reclama que não, é só um período, não dá certo. Tema polêmico aí, como é que funciona na tua cabeça? Não só eu participei, mas me orgulho de ter sido um dos pais. O primeiro pai foi o Newton Cara José, mas em seguida eu fui também muito forte nisso. Nós tivemos um apoio, que se dane esse ou aquele nome político, porque eu sou suprapartidário, eu me orgulho de ser médico e amigo de pessoas da extrema esquerda e extrema direita. Nosso partido é da saúde, né? Uhum. E o Serra deu apoio total, Fernando Henrique deu apoio total. E o mutirão da catarata realmente foi uma época onde não existia nada, e o Newton Cara José começou aquilo e deu certo. Em seguida, nós temos o mutirão da diabetes ocular. E esses mutirões continuam necessários. As pessoas mudam o nome, agora chamam de programa. Ok, programa, é verdade, mas todo gestor de saúde morre de medo de você ir para a imprensa e dizer: atenção, no dia tal de tanto, no hospital tal, vai ter mutirão de tal doença. Se tiver tal doença, vem aqui. Que aí, de repente, vão descobrir que tem um número enorme de pacientes precisando de ajuda, estão escondidos dentro da sociedade. Uma das vantagens do mutirão foi mostrar que sim, catarata era uma coisa muito importante, frequente, precisava ser tratada. A mesma coisa com retinopatia diabética. A gente continua assim fazendo mutirões. Sabe o mutirão que na Escola Paulista de Medicina passou a ser feito recentemente? Estrabismo. O estrabismo é considerado pelos convênios, né, cirurgia estética. Isso é um absurdo. O bullying de uma criança, de um adulto, vesga, é enorme. E ninguém liga para o estrabismo. Os pais choram quando de repente descobrem que vão poder ter o filho operado de estrabismo num mutirão. Por que é mutirão? Porque precisa de anestesia geral, precisa muita coisa, o SUS não paga adequadamente, ninguém paga. Então, ou você faz como mutirão para você racionalizar a despesa e aumentar o resultado, ou não consegue fazer. Então, o mutirão continua importante, sim. Um dos grandes exemplos agora é a criança. A criança com problema oftalmológico no Brasil está marginalizada. Eu não sei Rio de Janeiro, mas São Paulo, com essas dificuldades técnicas de UTI, etc., muitos hospitais não aceitam mais criança. Então, criancinha com catarata congênita ou vai para o Einstein, o hospital tipo Einstein, ou não tem como. Os convênios pagam tão pouco que os médicos não conseguem operar, e é uma desgraça o atendimento oftalmológico infantil no Brasil atualmente, pelo SUS e pelos convênios. Ninguém está nem aí das criancinhas estarem vesgas ou sofrendo, ninguém está nem aí. Então você precisa criar mecanismos que as pessoas conseguem fazer os seus gritos serem ouvidos, né? Outro ponto que me chama muito a atenção na tua história, e você teve uma
competência absurda, me corrija se eu estiver errado, se foi outra pessoa que te sinalizou, que era a dificuldade de gestão do Hospital São Paulo, e vocês conseguiram isolar a oftalmologia e quase que dar vida própria e fazer com que ela conseguisse ter mais verba ou ter verba mínima para prosperar, e aí até conecta comigo, que eu queria chegar nesse ponto do Instituto da Visão, o como ele aparece nessa jornada. Mas inicialmente, como é que você conseguiu perceber, se você ficasse conectado ao Hospital São Paulo, as coisas não iam andar, e como que você conseguiu fazer isso? O Estado de São Paulo até que funciona, porque o Estado de São Paulo é privado da SPDM, que tem uma situação Quando de que inicia 80 isso, anos. professor? Hã? Quando que inicia essa história de SPDM? Então, há 90 anos atrás, faz 90 anos, um grupo de médicos resolveu, depois de perder a Revolução de 30, reforçar o número de vagas de medicina na São Paulo, porque havia naquela época apenas a Faculdade de Medicina formando médicos em São Paulo, e um grupo de médicos jovens, de 30 e poucos anos, resolveu formar a Escola Paulista de Medicina através de uma sociedade, que é a SPDM. Então, a SPDM deu origem à Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem, e desde então, essa época, vem desenvolvendo atividade de ensino e pesquisa. Na década de 50, teve problemas financeiros, foi federalizada a Escola Paulista, o hospital continuou privado, então é uma situação muito peculiar, mas a SPDM, então, é privada, tem 90 anos também, e ela se transformou, como você sabe, nos maiores gestores de saúde do Brasil, 50 mil funcionários. Ela presta como organização social serviço, inclusive aí no Rio de Janeiro, né? Eu E sou com funcionário sucesso. aqui no Supercentro Carioca, aqui. Brilhante, projeto maravilhoso. Sou Então, o Super funcionário e Centro elogio muito. Carioca, mas o Super Centro Carioca é mérito do Rio de Janeiro. A ideia é carioca. A SPDM entrou na gestão, entrou dando apoio, mas o mérito é carioca. Da mesma maneira que o mérito do Instituto do Cérebro é carioca, do Paulo Niemeyer, né? É interessante porque o Rio de Janeiro é e foi berço das maiores, algumas das maiores instituições médicas do Brasil, né? Públicas e privadas, né? É, todos os grandes grupos privados, né? Redditor, etc., são cariocas, né? É, tava, faz a Infelizmente se gente perderam pensar. muito, Aí São muito Paulo, meio do caminho, né? hã? Infelizmente se perderam muitos desses grupos no meio do caminho. É verdade, mas então, o Rio de Janeiro tem coisas boas. Então, voltando da SPDM ao Centro Carioca, né? É, é uma coisa nova. A SPDM está também em outros lugares do Brasil. A SPDM apoia o Hospital São Paulo de todas as maneiras, desde a sua origem. Mas há 30 anos atrás, a gente descobriu, óbvio, né, que a coisa pública só não ia ser suficiente. Não estava só reclamar, tinha que buscar alternativas. E nós tivemos a sorte, Ana Luísa, eu, fizemos o MBA na década de 90 e começamos a ter algumas ideias de administração, assim, pública e privada. Tivemos a ideia de fazer o Instituto da Visão, e basicamente o Instituto da Visão é privado, filantrópico, 100% privado, filantrópico, que tem como objetivos contribuir para o atendimento oftalmológico, o departamento de oftalmologia da Escola Paulista e programas sociais. E está dando certo, fazer pesquisa através de prestação de serviços, tem a residência, e grande parte decorre do apoio direto ou indireto da Escola Paulista de Medicina, né? Nós temos um grupo muito forte na Escola Paulista de Medicina, muita gente, sabe? Que eu acho tem o mesmo tipo de ideais e tem o mesmo tipo de cultura e muitas vezes eles falam de mim, mas eu deixei de estar presente lá há muito tempo, muito tempo. É, tem a segunda e a terceira geração muito eficiente lá. Mas me falam que você está lá toda semana lá fazendo os Grand Uhum. Rounds, poxa. Não, Graham eu parei de fazer há muito tempo, mas eu me orgulho
de continuar frequentando o ambulatório do VIT na terça-feira à tarde, e na quinta de manhã um ambulatório fantástico, que é de doenças externas oculares, com a Denise de Freitas, o Luiz Vieira, o Mauro Campos, e um número enorme de pessoas, né? A Escola Paulista também tem Mas uma não, outra coisa peraí, seja sincero. Você continua aprendendo? muito, muito. Olha, continuo aprendendo. Demais, porque eles fazem questão de mostrar que sabem mais do que eu. Cada um deles chega para mim para mostrar que sabem mais do que eu, ou pelo menos que eu sou tão ignorante quanto eles. Isso faz parte. Olha, presta atenção, tem o seguinte, há muitos anos atrás, tudo na minha vida é 1000 anos atrás, eu ganhei uma medalha muito importante. Primeira coisa, do laboratório Alco, eles me botaram lá no Hall of the Fame. Pô, até lá, tem 40 pessoas, o único da América Latina sou eu. Pode dizer que o negócio é importante. Eu fui lá para receber a medalha, pagar a minha passagem, etc. Chego lá, estava o presidente, o CEO da companhia, que era o presidente da companhia, outro indivíduo que ia ganhar a medalha, e mais 2 pessoas. E eu falei, cadê o público? Cadê o negócio? Ele olhou e falou, não tem público. Ah, é só isso. A gente no Brasil, quando dá a medalha, tem aquela ideia que 1000 pessoas têm que assistir. Não precisa. Se a medalha vale, ela vale por si só. O cara é que tem que entender que a medalha é importante. Aí eu agradeci. Tem outro sujeito que ganhou uma medalha que me ensinou uma coisa inesquecível, é muito importante. O presidente chamava Kevin. Falou, Kevin, como a vida é, né? Você lembra, Kevin? Você começou trabalhando para mim. Você foi o meu estagiário. Anos depois, nós passamos a trabalhar juntos. Agora eu trabalho para você. E a vida é assim, quer dizer, sabe, por exemplo, a Denise de Freitas foi a minha residente, foi a minha pós-graduanda. Eu ensinava ela, eu era o chefe dela. Aí, ela e eu estávamos juntos. Agora eu trabalho para ela é a minha chefe. Então, não tem aquela história que o professor é professor, mas não, eu trabalho para ela. O chefe do departamento é o Ivan, atualmente. O Ivan é um indivíduo fantástico. O Ivan é ótimo em tudo que faz. O Ivan é meu chefe. E ele já entendeu, e as pessoas entenderam. Quando eu falo isso, não é brincadeira, não. Ele é meu chefe. Eu tenho que obedecer a ele. Do mesmo jeito que ele, no passado, já me obedeceu. Então, essa é a trajetória da vida. A Escola Paulista de Medicina tem um aspecto peculiar, que o indivíduo, depois dos 70 anos, ele pode continuar lá, depois de 75 anos. Eu deixei de ser servidor para voltar a ser colaborador. Quer dizer, eu faço o que eu quero e o que eles querem. Não há obrigatoriedade nenhuma. O que é legal para o relacionamento, né? Eu vou lá porque eu ensino, é verdade, mas eu vou lá porque eu aprendo muito também. Você não faz ideia o que é o ambulatório da Cantameba, da Denise de Freitas, na quinta-feira de manhã. É a maior clínica, provavelmente, da Cantameba do mundo, do mundo. Um material enorme de aprendizado, de sofrimento que a gente pode diminuir. Consultório particular é diferente, né? Totalmente. Isso é impressionante. Me conte outra coisa. Dentro do teu histórico aqui, você vai para os Estados Unidos em 99 e alguns anos antes, é isso, né? 90. 90 que você vai a primeira vez para os Estados Unidos? Não, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em Não. Fazer 74. curso, pô. Não, fazer curso mesmo. Não, eu fui para... Em 74, eu vim para São Francisco, Universidade da Califórnia. Perfeito. Depois eu tive uma outra vez que eu virei titular na Escola Paulista. Antes de assumir, eu tirei um ano de sabática, eu fui para a NIH em 90. E aí, mais ou menos isso que eu queria colocar. Como é que era, como é que foi conciliar família e essa sua paixão aí pela escola aí, que eu tenho certeza absoluta, você não precisa falar nada, que é um dos teus grandes amores aí da tua história aí, da tua vida. Bom, eu devo muito à Escola Paulista de Medicina, como eu devo muito à Universidade Pública. É por isso que, às vezes, eu defendo demais a possibilidade de instituições privadas existirem para ajudar a pública, que só a pública não vai dar conta, né?
Não sei, eu tive a sorte de ter sido casado com duas mulheres que entenderam isso. A primeira vez eu não tinha filhos, a segunda eu tinha duas crianças pequenas, e eu tive excelente oportunidade de ensino, tanto na Universidade da Califórnia, quanto em Washington depois. Em Washington eu já tinha o doutorado também em imunologia, era o auge da época da AIDS e tudo, então foi assim. O pessoal brinca que graças ao VIT eu encontrei até mulher, porque eu conheci a minha mulher quando ela foi me consultar em 1990, porque tinha uma uveíte que o pessoal não sabia direito o que era, e o oftalmologista daqui falou, vai para lá para ver esse brasileiro, né? E ela tinha uma ciclite heterocrômica de Fuchs unilateral, tinha tido rubéola, ninguém acreditava que rubéola naquela época tinha nada a ver com isso, e hoje ela fala, tá vendo? Eu sempre falava, vocês têm que prestar atenção no que o paciente fala. E ela foi lá e a gente falou, olha, você vai ter catarata, blá, blá, blá e tal. Ela passou a ser minha paciente e 20 anos depois eu acabei casando com ela. Ah, é? Então essa parte eu não sabia, não. Não quer dizer que. Ela- Eu pensei que você fosse me dar umas notícias aqui de que a escola tinha sido uma baita de um conflito aí com suas esposas, então quer dizer que a medicina e a escola indiretamente acabou te trazendo sua esposa. trouxe essa, mas essa foi a terceira. Duas não, duas. Duas a escola levou. Mas não foi pela escola, não foi pela escola. Foi minha culpa, foi minha culpa. Você para de defender a escola, hein, porque é sua querida, hein? A escola representa uma instituição pública, entendeu? Onde as pessoas se juntam para melhorar a saúde, para ensinar a saúde. Esse que representa para mim a escola. Como vocês têm outras instituições, cada um nas suas cidades, onde tem esse ambiente, né? Sabe? E a escola também, quando você vê instituições assim como as suas, como as nossas, é de excelência por muito tempo. Eu acho gozadíssimo quando as pessoas falam, tá vendo? Essa faculdade é ótima, essa faculdade é excelente. Eu falei, maravilha. Mantém 90 anos de excelência e depois vem conversar comigo. Quer dizer, é muito fácil você ser excelente um ano ou dois. É muito fácil o franguinho estar chegando de viagem e ter 4 ou 5 ou 6 trabalhos publicados. Agora, você manter a excelência durante 30, 40, 100 anos, como vocês têm faculdades aí no Rio de Janeiro também, é que é importante. É pena que a sociedade não entenda o valor disso tudo, né? E como é que está sendo hoje essa reformulação da clínica particular, depois desses teus anos aí que você. Tua mãe aí deu esse depoimento aí que você diminuiu o tamanho da clínica. Vocês estão É. hoje com a clínica linda, 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 que as imagens aí da internet já mostram aí pra gente. Como é que tá sendo aí essa nova fase aí com teu filho? Então, eu nunca tive um consultório muito grande. Quer dizer, como meu objetivo era Se trabalhar na Escola arrepende disso, Paulista. professor? Hã? Se arrepende disso? Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. Por exemplo, nenhum funcionário do meu consultório pode ficar até depois das 7, 7h30. Por quê? Senão o médico acaba ficando até a meia-noite. E com frequência eu marquei reunião e passei a operar de noite para sair antes do consultório. Porque o consultório é uma coisa, quanto mais você chega, mais tarde você tem que sair. Vai ficando, e aí o médico, depois de um tempo, não consegue fazer mais nada a não ser ficar no consultório. Como eu queria muito a universidade, eu criei mecanismos que me impediam de ficar demais no consultório, entendeu? Então, eu me orgulho realmente de ter conseguido a vida inteira dar o espaço adequado. Você sabe quais são os 3 valores que nós aprendemos na Escola Paulista de Medicina, são fundamentais para um serviço ir para frente? Primeiro, o mais importante de tudo, presença física. O cara tem que ficar lá. Presença física. Segundo, comunicação. Ele tem que saber se comunicar bem entre os colegas, com os pacientes, com a chefia. Terceiro, a competência oftalmológica, a competência específica. Uhum. O indivíduo tem que ficar lá. Você não consegue ficar 3 horas por semana ou meia hora por dia e o negócio dá certo. Tem que ficar muito tempo. É um negócio que ninguém gosta de comentar muito isso, mas a dificuldade é essa. Quantas horas o professor fica lá? Quantas horas o chefe do departamento fica lá?
De novo, o Ivan, nosso chefe de departamento, é um exemplo disso. O Ivan está lá direto, o Ivan está lá no sábado, está lá no domingo, quando faz mutirão, ele está lá do lado, quer dizer, isso é muito importante. E segundo, tem que se comunicar bem, né? Então, se o indivíduo não tem tempo para ficar na universidade, não vai dar certo para ajudar as coisas a irem para frente, sabe? O professor de WhatsApp, cada vez é mais comum. Uhum. Não, mas eu tô online na reunião. Ele põe a fotografia dele lá no quadradinho, tá fazendo um montão de coisa, até participa, mas ele perde o contato humano com o residente ou com o pós-graduando. Sabe, o conceito do americano na residência é você tem que scrub com o sujeito. Não adianta você ser fellow do doutor Furlano, o melhor cirurgião de catarata do mundo. O importante é você scrub, você se escovar com o sujeito. Eles até brincam assim, eu me escovo com você. Você tem que se escovar junto com o cirurgião para aprender. Então isso é fundamental. Sem isso a universidade não vai para frente. Fica essa bobagem, né, Nil? E isso é uma dificuldade gigantesca, né? Eu acho que esse ponto super polêmico, mas que o senhor está tocando, a gente tem aqui o padrão brasileiro, é isso, né? 40 horas de carga horária, 20 trabalhando e duas que aparecem no serviço, né? Veja que 10 pessoas a 40 horas são 400 horas de trabalho por semana. Imagina você ter 400 horas de médico trabalhando no seu consultório, o que você não faria? Nessas tuas andanças pelo mundo, professor, você vê muita diferença nisso? Nessa questão de cumprimento de horário? Como é que é a tua percepção? Depende do mundo, depende do mundo, uh, depende do mundo, depende da Vamos lá, não, vamos aqui, circunstância. vou objetivamente. Nossa proximidade hoje aqui. Um exemplo aqui que eu tenho, muito ligado à questão da cirurgia de catarata, Índia. Vamos lá. Padrão que eu acho que a gente tem que, de alguma forma, tentar modelar, baixo custo, faz pra caramba. Como é que é o time deles? Eles respeitam os horários, eles fazem. Fala Eu bem ou fala adoro, mal? eu adoro a Índia e eu costumo. Essa residência que nós criamos lá no Instituto da Visão é uma residência muito pequena e nova, mas eu acho que ela está cada vez mais inovadora, porque a gente não depende do residente. Então, o residente que está, por exemplo, tipo o residente agora, que está no segundo ano, que perguntou se podia, claro que pode, foi fazer o curso básico de Stanford. Ótimo! Uhum. Esse outro vai ser obrigado a terminar a residência antes, porque vai fazer o curso aqui. Ótimo! Eu digo para eles, em vez de procurar estágio em Harvard, procurem um estágio na Índia. A Índia tem menos dinheiro que a gente e faz mais do que a gente. A Índia tem uma coisa que nós perdemos e tem uma coisa que não tem, nós não temos. Eles não têm dinheiro como nós não temos, mas nós perdemos a liberdade que eles continuam tendo. Então, na Índia, o paciente entra lá no instituto, tem um serviço social, ele pode operar catarata de graça, ele pode operar catarata pagando um pouquinho, ele pode pagar catarata pagando uma nota, com a mesma equipe, a mesma equipe. Uhum. Ah, eles podem formar técnicos para a instituição própria. Tudo isso a gente perdeu. Os comitês de ética lá são muito mais flexíveis que os nossos, as oportunidades são muito maiores, eles são muito inovadores de uma série de coisas, e a Índia tem uma influência britânica muito forte, né? Eles entendem a importância do dinheiro, valorizam a importância do dinheiro e a oportunidade do médico lá ganhar mais desde que faça mais. Aqui no Brasil, a tendência cada vez maior é ganha pouco e trabalha pouco. E isso não é legal. Ainda é uma grande oportunidade, eu acho, atual de aprendizado, viu? De modelo, né? É, verdade, acho que faz todo sentido. E outra coisa que você estava Vou te falando, contar uma história. fale, Eu tenho conte, por dois, favor. tenho dois indivíduos que eu admiro muito na tua área de catarata. Tem outros, mas esses dois são pessoas especiais. O Walter Nozé e o Lincoln de Freitas, né? Os dois são, o Walter e o Lincoln, quando eles vão para a Amazônia, meu, eles conseguem carregar mais caixa que eu, conseguem fazer tudo, continuam operando com aquela maestria, incrivelmente, um paciente depois do outro. Tem o Marcos Cohen, que é filho do Jacó Cohen, que já está operando também super bem, treinado com eles e tudo. E o Lincoln sempre conta que ele estava na Universidade da Califórnia, aqui em São Francisco, onde eu mandei ele vir, bababá, surgiu a oportunidade dele ir para a Índia.
Ele foi para a Índia, ficou lá, sei lá, um ano, não sei o que, operando catarata sem parar. Ele brinca que tomava banho de chuveiro com a boca fechada de medo de pegar a doença. E ele fala também que quem ensinou ele a operar catarata foi uma instrumentadora de 19 anos que tinha começado a operar aos 14. Que isso. Entendeu? Claro que ele era o Lincoln, né? Ele sabia Sim, operar, lógico, lógico. mas, entendeu? É uma instrumentadora de 19 anos, porque é aquela coisa que tem que ensinar mesmo, não tem que saber biomecânica do nervo óptico para operar a catarata maravilhosamente bem. Então, essas coisas que levam ao aprendizado. Ele soube aproveitar a oportunidade da Índia. Ainda bem que ele não ficou só em São Francisco. Tentando respeitar nosso horário e o seu horário, que vale muito. Meu desespero de fazer esse episódio aqui contigo, professor, era que eu ia ter tanta coisa para falar, tanta coisa para perguntar, que obviamente, que eu ia me perder completamente no meio dessa sua jornada espetacular. Faço sempre aqui uma solicitação de livro para vocês, mas eu vou aqui indicar o seu livro aqui de oftalmogeriatria, que Não. recebeu o prêmio aqui Jabuti, entendeu? E conectando um pouquinho aqui na história da geriatria e do envelhecimento da população, pegando um pouquinho aí teus ensinamentos e insights e aprendizados nessa jornada, como que a gente vai conseguir incluir essa população aí com mais idade, que a gente vai aí dobrar os 60 a mais aí até 2030. Como é que você vê que a gente precisa e tem que fazer isso? Bom, livro devia ser igual programa de computador, devia expirar depois de um certo tempo. Às vezes as pessoas vêm falar para mim coisa que estão fazendo, você está louco? Não, mas está no seu livro, mas meu livro tem 30 anos, meu Deus do céu. Então, esse livro de geriatria, acho que foi um marco realmente. Eu falei para você antes de começar a gravação, né? Nós estamos fazendo um curso que eu acho que é muito importante, curso de especialização em oftalmologia geriátrica, porque o oftalmologista é, geralmente, um geriatra focado no olho, né? Muito respeito aos oftalmopediatras, etc. A geriatria está muito ligado à oftalmologia, não apenas o indivíduo saber tratar essa doença, mas saber tratar o velho cada vez mais velho, né? Então, a gente tem que ter esse foco. É claro, você não vai ter um serviço de catarata só para prestar atenção no cara de mais de 80 anos, mas o indivíduo que opera catarata tem que entender a dinâmica do paciente de 80, 90 anos para catarata. As pessoas esquecem que todo mundo vai ficar velho, né? Eu acho interessante quando, por exemplo, o pessoal de catarata fala, não, se o paciente tem macropatia, é melhor não usar essa lente, né, multifocal, não sei o quê, né? Pô, esquece que esse pessoal de 60 anos vai ter macropatia daqui a 10 anos, o que vai acontecer? Quer dizer, a pessoa esquece o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos. O que vai acontecer com você daqui a 20 anos? O que vai acontecer com você daqui a 30? Comigo é fácil. Eu sei que eu vou estar morto, mas você tem outras possibilidades. Então, as pessoas têm que entender isso também dentro da medicina, né? Como é que você vai aplicar essa ou aquela técnica, esse ou aquele conhecimento? Eu acho que a oftalmogeriatria vai continuar crescendo bastante. Por isso é que nós estamos interessados agora em fazer esse curso. Eu estava aqui tentando encaixar uma coisa maravilhosa, que eu queria fazer a citação, mas vou fazer aqui sem um encaixe perfeito dentro da minha, como host aqui do episódio, que foi o episódio que eu gravei com a Cássio, da Oftalmos, que te elogiou imensamente de toda a contribuição que você fez na carreira e na vida dele. Eu queria deixar aqui registrado publicamente, que eu acho que esses elogios e agradecimentos, esses sim, são a certeza do sucesso da nossa jornada, né? Isso talvez venha naquilo que eu falei no início, né? A parceria. O Acácio é um parceiro, um amigo, faz 40 anos, meu Deus. Eu tenho certeza que ele não aprendeu comigo mais do que eu aprendi com ele. Até hoje, assim, até hoje. E para você ter ideia, ele é o presidente do Conselho Administrativo do Instituto da Visão. Ele continua doando muitas horas do tempo dele. Como é que vai melhorar o ensino? Como é que vai fazer a garotada acordar? Como é que vai estimular os mais jovens? É fundamental o Acácio dentro da dinâmica da oftalmologia brasileira, da Escola Paulista de Medicina, da oftalmologia. Ele é um indivíduo também polivalente, né?
Ímpar, ímpar, faz diferença. Para a gente fechar, professor, o que é o sucesso dentro dessa sua trajetória? Quais são os pontos aí que fizeram diferença na tua jornada, no teu ponto de vista e que hoje fazem aí com que você consiga ser posto como o principal oftalmologista que a gente tem no país, um dos principais oftalmologistas do mundo? Fala aí pra gente. Sucesso. Bom, sucesso e felicidade são duas palavras muito complicadas de serem entendidas. O que é o sucesso para um, o que é a felicidade para outro, quanto tempo dura o sucesso, né? Quanto tempo dura a felicidade. São coisas que a gente tem que procurar na vida, mas lembrando que elas são muito relativas, não é verdade? Como você falou muito bem também no início da sua entrevista, é na queda, no fracasso que de repente a gente consegue descobrir oportunidades de sucesso e felicidade depois. Eu acredito que gostar de ser humano é fundamental. Quem não gosta de gente, tá fora. Eu respeito também quem não gosta de gente. Tá cheio de pessoas que trabalham das 8 às 4 do banco e estão satisfeitas e são ótimas. Talvez essas pessoas precisem muito de hobby. Eu, se trabalhar no banco, 4 horas da tarde, eu precisaria de 3 martini, 2 hobby e um psiquiatra. Agora, trabalhando em medicina, acho que eu não preciso de hobby, que eu vou das 6 da manhã para meia-noite. É uma neurose diferente, mas precisa gostar de gente. Segundo, tem que aprender a identificar gente que vale a pena na vida. Amigo, companheiro e mesmo mulher e marido. As pessoas às vezes perdem essa perspectiva. Você está cercado de pessoas positivas que te ensinem, uma conversa às vezes vale muito mais do que curso, né? Isso vale também para casamento, para mulher, para marido. A gente tem que sempre estar buscando isso tudo. Conversas são fantásticas. As pessoas falam assim: ah, agora eu estou em São Francisco, por exemplo, né? Ah, você está fazendo um curso aqui? Não. O que você veio fazer aqui? Honestamente, eu vim conversar. Conversar. Pô, conversar de repente 1 hora e meia com um indivíduo tal ou outro fulano é tão importante para mim, abre tantas perspectivas, entender o que é, o que não é, o indivíduo 10 anos mais. Ainda existem, hein? Ainda existem pessoas mais velhas que eu 10 anos. É verdade, não, é sério. Ainda existem. O que essas pessoas têm que me ensinar e o que as pessoas de 40 anos estão me ensinando? Então, isso, de repente, é mais importante do que fazer curso. E as pessoas, às vezes, vão a congresso e perdem essa oportunidade de estabelecer um networking, não networking de, Perfeito. sei lá, revista Cara. Agora acabou a revista Caras, eu acho. Aqui lembra Caras Oftalmo, Não, Caras mas não faz sei o sentido, quê. faz sentido. É, vai, conversa inteligente. É tão importante isso na vida, em todas as idades, isso é importante. Uma das pessoas que eu mais respeito agora, e que me ensina muito, tem 93 anos de idade, tá bom? Ele chama Silvano Raia. Ele é o indivíduo que está liderando a possibilidade de transplante geneticamente modificado de porco, que venha substituir uma área importante para humanos, com aplicação em coração, rim, pele e olho. Ele tem Que isso? 93 anos. É como se ele tivesse certeza que vai estar vivo daqui a 20 anos. Ele lidera cientificamente o Fábio Jatene em coração e todo mundo nas diferentes áreas, inclusive a mim. Pô, que brilhante, pô, que bacana. Essa tua jornada é demais, professor. Espetacular. Agradecimentos mil aqui de verdade pelo seu tempo, pela oportunidade e generosidade de distribuir um pouquinho toda essa sua inteligência e simpatia aqui conosco. Fica aqui nossos agradecimentos mil e eu estou aqui muito, 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 muito lisonjeado e honrado de ter conseguido fazer aí o episódio 200 aí contigo. Estamos aí numa jornada de tentar encontrar algum padrão de sucesso entre os 200 convidados aí que passaram por aqui e logo, logo estou aí te mandando o compilado aí desses números para sua análise.
Faz suas considerações finais, professor. A minha consideração final é que a gente vive num mundo que o professor é aluno, aluno é professor, né? Você é o professor aqui, porque você comunica. E o professor tem que comunicar. E você tentar e conseguir identificar pessoas que têm o que falar, faz com que as pessoas aprendam a ouvir. O Duda Mendonça, né, que era um grande amigo meu, Uhum. morreu, infelizmente, dizia: o importante na vida não é o que você fala, mas é o que as pessoas ouvem. Esse é o segredo da comunicação. Eu acho que você, lidando com esse público enorme de jovens de diferentes idades, acrescenta muito na educação, na sociedade. Então, parabéns. Obrigado, professor. Pessoal, fica com Deus. Terça-feira que vem a gente volta.